Boa tarde, meus amigos. É uma grande alegria estar aqui novamente com vocês nessa tarde de sábado para juntos fazermos o nosso programa de hoje. Hoje, com a volta, o retorno do nosso amigo Luiz, vamos estar aí no decorrer do nosso programa fazendo reflexões, trocando informações, falando a respeito dos ensinamentos que nos chegam aí através dos nossos maiores. Falamos aqui dos estúdios Cinevídeo em Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br Rede TV, vai estar passando aqui na sua tela. Importante a participação de vocês, importante essa interação, tá enviando perguntas, dúvidas, ou mesmo comentários, não é isso, Luiz? Para que possa enriquecer esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, essas nossas reflexões. Podem ser enviados através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, através do nosso número de WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. Tá? Vai ficar aqui durante um tempo na sua tela para anotar com calma. Lembramos, meus amigos, que o nosso programa, nós temos aí um conceito universalista. Estamos aqui todos os sábados falando a respeito de ciência, religião, filosofia, do espiritismo, do espiritualismo acima de tudo, né? Dessa conexão com algo que transcende ao físico, à matéria, e com pilares, né? Ou seja, existem pontos aí em que damos como base nessas nossas reflexões, porque senão, consequentemente, as respostas vão ficar difíceis, né? Na semana passada nós falamos do Bhagavad Gita, falamos aí de Krishna no encontro com Arjuna, o mestre e o discípulo, em um momento de reflexão, onde os ensinamentos trazidos por um Krishna na época, passava a Arjuna os caminhos, elucidava, dava informações a ele do comportamento que ele deveria ter diante dos inimigos, que na verdade são uma parte do ego que quer atender os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas vontades do plano material. Recomendamos sempre, o livro é um livro de cabeceira, muitos ensinamentos, e que tivemos uma repercussão muito boa. Hoje, nós com um tema aí, um tema bem relevante, um tema aparentemente tranquilo, né, Luiz? Fácil da gente entender, fácil de assimilar, que é a finalidade da reencarnação. Primeiro é bom frisarmos, né, Luiz? É bom a gente falarmos um pouco de que a reencarnação não é um conceito, não é os ensinamentos contemporâneos. Isso já vem desde as antiguidades, né? A gente sabe que a reencarnação, a gente vai falar muito a respeito das finalidades, mas tem um propósito dentro da lei da evolução. Ou seja, ela se dá justamente com foco na nossa evolução do espírito. E se a gente vê, já falamos aqui a respeito de um épico hindu que nos traz também muitos ensinamentos, que foi Ramayana, e se prestarmos atenção, o conteúdo, os ensinamentos que esse conto, né, esse épico hindu, esses ensinamentos, esse livro sagrado nos passa, é justamente para nos fortalecermos, que era a missão de Rama naquele momento, nos fortalecermos diante do karma, que é chamado pelos orientais, que é essa lei da evolução. É fixar a nossa âncora aonde queremos chegar e, a partir dela, administrarmos melhor as nossas estadas no plano físico. Mas vamos estar falando aí das finalidades,
do porquê estamos aqui, se a reencarnação erra de lugar ou não, se estamos no lugar certo ou não, ou deveríamos estar em outra cidade, em outro país, em outra família. Vamos estar abordando tudo isso aí no decorrer do nosso programa. E não esqueça de participar, mandando perguntas. Não é isso, Luiz? Seja bem-vindo, meu amigo. Bom tê-lo de volta aí. Obrigado, estamos de volta. Parabéns aí. Longas férias, né? Parabéns pela continuidade do programa, na época que eu estava distante. Uma hora aí com... É sempre importante aí esse tipo de trabalho que é feito de divulgação da doutrina espírita e de todos os conhecimentos universalistas, que é o objetivo desse encontro. Boa tarde, pessoal de casa. E o assunto de hoje, falar de reencarnação, antes de tudo, a gente precisa frisar que a reencarnação é um ato de justiça divina, né, William? Porque não faria sentido acreditar num Deus todo-poderoso que não fosse justo. Uma das leis mais importantes que nós sempre falamos, que é a lei de justiça, amor e caridade, pressupõe uma sabedoria divina no sentido de levar todos nós nessa caminhada evolutiva de uma forma igualitária para todos nós que estamos numa situação de filhos de um Deus, de um mesmo Pai. E no mesmo caminho, né? No mesmo caminho. Então não faria sentido não dar oportunidades iguais para os seus filhos. E para aqueles filhos que dentro de uma vida, de uma experiência, não tiveram a maturidade, ainda caminharam por um período de infância, não quer dizer que ao final dessa reencarnação, dessa vida, que nós vamos chamar de reencarnação, eles não terão condições de ajustar aquilo que é necessário para continuar esse caminho evolutivo como qualquer outro. Então é muito, eu diria, acertado, e a doutrina espírita não reinventou esse conceito de reencarnação. Como nós sabemos, esse conceito de reencarnação, ele advém de muito tempo antes de Jesus, antes de Espiritismo. Lá na época dos Vedas, já era falado do tema, no sentido de que a alma sobrevivia à carne. Só que, por questões históricas, nós sempre tivemos alguns interesses onde as pessoas queriam dar uma roupagem diferente ao que nós chamamos de reencarnação, o que a doutrina chama de reencarnação. Mas o que é importante? Existe um Deus único para todos nós, responsável por nós, até o ponto que nós também temos o nosso livre-arbítrio de seguir a nossa caminhada. Como diz a doutrina espírita, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Da mesma forma, somos a mesma matéria, somos a mesma centelha divina. Partimos do mesmo ponto, Partimos né? do mesmo ponto, William. E a partir desse momento, nós temos a oportunidade de viver experiências. Essas experiências vão trazer para a gente informações, vão favorecer a melhoria do nosso intelecto, do nosso conhecimento, aprimorar os nossos sentimentos, né? Como você fala, né, William? Isso. De forma que, ao longo dessa caminhada, vamos vivenciar essas experiências de forma diferente. Então, não seria justo, voltando pela questão da justiça que eu quero bater aqui, não seria justo esse Deus dar a oportunidade de alguns conseguirem acertar dentro de uma única existência e outros que não conseguiram ficarem no meio do caminho. Sem resposta, né? Sem respostas. E acaba com essa história que muitos dos poderosos religiosos trabalhavam a questão do depois de hoje nada mais existe. Ou depois de hoje, ou você vai para o inferno ou você vai para o céu definitivamente. Limitava, né, do caixão, do berço ao caixão. Isso. Mas que justiça é essa? Você, em uma única existência, você consegue o céu ou o inferno? Né? Ou nada, né? Alguns acreditam que nada acontece depois. Então, a reencarnação veio nos favorecer no sentido de trazer conhecimento
e uma nova esperança para a nossa caminhada evolutiva. Fortalecer, né, diante... porque não tem outra maneira de explicar, né? A gente vê que somos, né, temos uma individualidade e um comprometimento com a nossa evolução. Mas o que vemos são situações opostas, né, no dia a dia, completamente diferentes. Ou seja, uns têm muitos, outros não têm nada, uns são, né, da saúde física, os outros seriamente prejudicados pela enfermidade, uns em um conforto maior, outros não. Não teria como ter uma explicação sensata, sólida, senão a reencarnação. Não é? Nós somos os arquitetos dos nossos destinos. Nós temos, como sempre falamos aqui, nós participamos dessa situação, desse gênero de prova. A justiça divina, ela se faz presente a todos os momentos. Quando essas oportunidades de alternarmos, que são as reencarnações, obedecendo, né, a justiça divina, é justamente para que a gente consiga chegar a nossa perfeição. Isso. O caminho que a gente vai ter que trilhar. E eu te pergunto, aproveitando que muitos irmãos talvez não sejam espíritas, o que seria a reencarnação, William? É uma das coisas que a gente precisa, né, Luiz? Apesar de que hoje acho que a coisa está bem mais pulverizada, a coisa está bem mais aberta, né? Os meios de comunicação, todos os sábios, como você frisou, Rama, Krishna, a gente pega aí Tales de Mileto, a gente pega Pitágoras, né, que já falava da vida após a morte do plano físico, já conceituava reencarnação, e aí a gente vê todos os grandes filósofos falando. Platão, né, falava muito da reencarnação, do plano, né, desse plano mais sutil, né, o plano das ideias, de que tudo que a gente tem aqui são sombras, e que a reencarnação é necessária justamente para poder irmos lapidando os nossos sentimentos num caminho de evolução, num caminho evolutivo das nossas estadas. Então, vários sábios, Jesus, como falava, né, das reencarnações, na verdade, um dos pontos que ele frisava muito nos seus ensinamentos era dizer que o meu mundo não é minha casa não é desse mundo, né? Eu não sou desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Ou seja, transcendia a esse plano físico. Então, antes de virmos, antes de aqui estarmos, ainda no plano espiritual, com energias mais sutis, focado e voltado para essa âncora da nossa evolução espiritual, nós participamos dos gêneros de provas que precisamos. Nós participamos do que é necessário para retirarmos essa impureza, que você colocou bem. Todos, né, nós fomos criados simples, né, e ignorantes, e no decorrer dessas nossas existências, nós fomos adquirindo coisas, né, situações, sentimentos, paixões, desejos, que a gente está sempre falando aqui no programa, voltados para o plano físico, voltados para a matéria. Só complementando aqui, só para a gente fechar esse conceito, para aqueles colegas que estão chegando e que talvez não sejam espíritas, né, William? O ato de reencarnar é o espírito voltar à carne, na experiência terrena ou de outros planetas, não importa, mas é voltar a experiências que nós estamos vivendo aqui na Terra, na carne. Espírito não é carne, ele faz uso do veículo da carne para viver uma experiência, e essa experiência na carne com o objetivo de quê? De autoburilamento, com o objetivo de se liberar das paixões, com o objetivo de ter experiências superiores que façam com que essa alma, que esse espírito, possa transcender a momentos de experiências evolutivas que o tornem mais maduro,
né, mais evoluído, com um valor moral diferenciado daquele ser simples e ignorante que nós fomos lá atrás. Então, na caminhada evolutiva que todos nós estamos, nós temos que sair dessa ignorância, dessa situação primitiva que nós estaríamos, para um caminho mais moralmente evoluído. Quando a gente fala de evolução, a gente não está falando evolução simplesmente de aspecto de conhecimento, de intelecto. É claro que o intelecto também cresce, o conhecimento cresce. E ele é uma perninha que faz parte do nosso aprimoramento, ter conhecimento e a nossa inteligência crescer. Mas juntamente com ele, e mais importante do que isso, é a gente trazer para nós a experiência moral, aquela que Jesus nos trouxe vivendo e vivenciou, né? É justamente isso, utilizar essa nossa inteligência para poder administrar melhor os nossos instintos, para que a gente alcance aí uma maioridade espiritual, se assim podemos dizer, né? Trilhar por caminhos mais sutis, porque na verdade todos os ensinamentos que nos chegam são de espíritos que já superaram, não tem mais a necessidade de estar aqui no plano físico, nesse plano denso, porque aqui estamos num plano de provas, de expiações, vamos falar muito a respeito disso. Então tem esse propósito, não é? E quando nós somos espíritos em essência, e essa dádiva divina, né, esse presente do nosso Criador, de alternarmos, estarmos aqui no plano físico de tempos em tempos, é justamente para isso, para buscarmos a perfeição, para seguirmos esse caminho um pouco mais sacralizado. E é isso que precisamos estar atentos, voltados. Primeiro quem somos e depois o que estamos fazendo aqui. Ter em mente esse conceito, o que o porquê que foi nos concedido essa estada no plano físico. Quando sintonizamos bem isso, concebemos e percebemos, as coisas tendem a ficar um pouco mais suaves nos nossos dias aqui. Eu acho que chegamos aí ao finalzinho do nosso primeiro bloco de hoje. Hoje vamos ter uma pequena mudança, de 4, vamos passar para 3 blocos de 20 minutos. Vamos fazer um pequeno intervalo agora e já voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Não saia daí. Bom, meus amigos, voltamos aqui para o segundo bloco, segundo bloco do nosso programa de hoje. É um tema muito bom de estar se falando, né? Nós temos aí material à beça que nos chegam dos nossos maiores falando a respeito dessa dádiva divina, que são as oportunidades de reencarnação, hoje com o tema a finalidade da reencarnação. Vai estar passando aqui na sua tela aqui todos as nossas informações, vocês podem fazer perguntas, comentários, dúvidas, podem enviar para o WhatsApp ou pelo e-mail. Ou também deixar lá na rádio, na rede brasilespírita.com. Como falávamos, né, Luiz, o conceito, o que acho que nas nossas reflexões aí no primeiro bloco, acho que já deixamos bem claro o que é a reencarnação. Acho que
são coisas que não podemos ter dúvida para poder dar base, solidez aos nossos dias, né? Porque essa estada aqui no plano físico é um segundo na nossa jornada infinita. Nós somos espíritos né? e infinitos, ou seja, nós temos uma jornada aí grande em retorno ao Uno, ao nosso Criador. E de tempos em tempos alternamos entre os dois planos, sempre com o propósito da evolução espiritual, sempre com o propósito, como no momento, estamos no momento de provas, de expiações, na definição de Kardec, no Livro dos Espíritos, eles dizem, o que é conceituado é que a reencarnação, ela tem a finalidade da missão ou da expiação, né? Acontecimentos diários para que a gente resgate os débitos antigos, retire as impurezas. Jesus, né, nos dizia, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, nos desligar, né, do físico, fazer uma conexão maior com o sagrado para poder ir extirpando essas impurezas. E que hoje nós estamos num mundo de provas e de expiações. Então que a grande maioria de nós, hoje, no planeta Terra, estamos para resgatar. São muitos débitos em outras existências e também nesta. E que o caminho é único para todos, não é? Então, é isso que precisamos estar atentos. Se estamos aqui reencarnados com o propósito de evolução, de tirar as impurezas e de fazer esse resgate, nós precisamos fazer bem essas provas. Porque se não fizermos, vamos continuar, vamos repetir essas provas. A bondade divina, Deus é pura bondade, amor, não é? Então não existe vítimas, tudo que chega, tudo que nos chega são fundamentos, instrumentos para justamente para isso, não é? E quando não atentos a isso, nós vamos repetindo as provas. Repetir as provas quer dizer perdurar com sofrimento, angústia, tristeza, amargura, não é isso? Eu acho que antes de tudo, pelo momento e pelo conhecimento que nós temos hoje da existência das reencarnações, ou seja, nós sabemos que vai terminar esses 70, 80, 90 anos que nós vamos viver, e seja como for, nós voltaremos. Então, como é que nós gostaríamos de voltar? Então, eu acho que o momento é da gente não já se preparar para o pior, é começar a fazer melhor a nossa experiência, evitando maiores débitos, para que quando nós viemos a voltar, tenhamos menos que expiar. Ou seja, que a gente tenha uma outra encarnação mais suave, mais indelével, mais tranquila, e que os nossos pesos, ou seja, as nossas pendências, os nossos conflitos, as nossas expiações sejam menores, ou sejam mais fáceis conduzidas. Pensando nisso, e voltando pela justiça divina, até nisso ele pensou a nosso favor. Porque após uma encarnação, e na volta da outra, né, nós sabemos que há um esquecimento momentâneo de todas aquelas falhas ou equívocos que nós cometemos naquelas existências passadas. E eu não falo só da existência passada, eu falo das existências passadas, porque às vezes o acúmulo de pendências é tão grande que uma só existência não é suficiente para resolvermos todas os débitos, literalmente, né? E o pior, e a atenção é redobrada para nós, que não só não é suficiente para liquidarmos o nosso débito, a gente, pela nossa imaturidade, acabamos abraçando mais problemas ao invés de eliminar. Então, qual é o ponto e qual é a atenção que nós temos que ter? Nós somos seres eternos, infinitos na sua característica. Então, rumo à imperfeição, ou melhor dizendo, rumo à perfeição, nós precisamos, tirando aos poucos aquilo que nos atrapalha nessa jornada.
E qual é essa reforma? A reforma íntima. A reforma que gradativamente possibilitará a gente tirar aquele peso em relação àquelas mágoas que nós deixamos com os nossos parceiros. E aí nós sabemos que a família, e nós vamos falar de família aqui, é a célula mais importante que nós temos na sociedade, onde nós podemos sim ser úteis na educação de nossos filhos, na ajuda dos nossos parceiros, para sim formar dentro dessa sociedade um caminho propício para o auto-perdão, um caminho propício para aqueles que muitas vezes foram os nossos algozes, ou nós fomos algozes deles no passado, se transformem no nosso amigo, se transformem numa pessoa que nos perdoe em função daquilo que nós praticamos de atos indevidos em relação a eles. Então, as reencarnações, William, de toda forma, ela traz uma justiça divina e sábia do seu início, no seu meio e no seu fim. A finalidade é sacralizada, né? Totalmente. E juntamente com esse caminho que nós estamos percorrendo, nós começamos a amadurecer em relação ao que você falou no início, em relação aos nossos sentimentos. Sentimentos que às vezes nos tornam mais, vamos dizer assim, mais sensíveis ao sofrimento do outro. Paramos de pensar simplesmente em nós mesmos, o que se chama de egoísmo. Ou seja, nós deixamos de nos centrar em nós mesmos e começamos gradativamente a olhar um pouquinho mais à frente, olhar aqueles que nos rodeiam. Mas nessa caminhada, nesse processo de observação que extrapola o nosso ser, a gente precisa de ir eliminando as nossas impurezas morais, em grande parte voltadas às nossas imaturidades e aos nossos egoísmos interiores, que nós constantemente na matéria estamos sendo provados. E antes até de eliminar, né, Luiz, tem um pré aí, né, que é conhecer. Reconhecer. Exatamente. Né? Porque inimigos, quando a gente não tem o conhecimento, é perigoso até darmos armas para eles, né? Alimentarmos, né? Não tem aquela história que diz qual animal que você alimenta, né? E a gente sempre está falando aqui, refletindo nos nossos programas, essa arquitetura, né? Vinda do nosso Criador, né? Deus, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, de todas as coisas mesmos. Porque às vezes, né, nós temos um Deus, a nossa concepção de um Deus diferente. Não, mas Deus não pode ser. Como não? Se é de todas as coisas, é de todas as coisas mesmo. E a nossa visão é que precisa ser um pouco mais depurada, né? Os nossos ouvidos, né? Os nossos olhos de ver, coração de amar, saber que nada está fora do lugar, nada. Está tudo no seu perfeito lugar, de acordo com as necessidades dessa lei da evolução. Existe um arquiteto do universo e inteligências espirituais superiores administrando tudo isso. Existem espíritos elevados que organizam essa lei do karma, né? Causa e efeito. Por isso que precisamos entender esse processo um pouco mais. O manual de funções, já falamos, temos aí, né, desde 5, 10 mil anos antes da vinda do nosso Mestre Jesus, aqui em Terra, de que quem somos, de fato? Nós somos espíritos, essa é a nossa essência. De tempos em tempos, no plano físico mais denso, para quê? O que eu vim fazer aqui? Falamos até no programa passado, né? Existem categorias, assim, se podemos dividir em grupos. Existem muitas pessoas que aqui se encontram no plano físico com o conceito, com a concepção e com as ações e atitudes como se estivesse de férias, literalmente. Eu vim para uma festa, eu estou de férias, eu vivo das ilusões. E passa a encarnação toda
dentro desse conceito. Outros vêm para as lamentações, reclamações, o quanto não vemos. Pô, esse país é ruim, nossa política é ruim, a insegurança é horrível, meu parente é ruim, minha empresa não vale nada. Só lamentações. Então existe injustiça por parte de Deus? Chico Xavier sempre dizia, alertava a todos nós, nosso contemporâneo, poxa, com muitas elucidações, né, para nos... Ele dizia, a reencarnação, ela não erra de lugar. E tudo que estamos passando, tudo que a vida nos apresenta, são instrumentos divinos, sacralizados, que nós pedimos ao nosso Criador, quando consciente, quando sem a influência física, para nos manter, né, nesse caminho, nesse reto agir, reto pensar, como nos ensinou Buda, né? Para chegarmos de volta, voltarmos ao Uno, retornarmos ao nosso Pai Criador. Quando não entendemos muito bem isso, o que eu estou fazendo aqui? Ficamos circunstanciados, não é? Jogados ao bel prazer dos anseios e as ilusões do plano físico, no controle remoto. Algo que nós precisamos fazer, que Joana sempre nos lembra, Joana de Ângeles, é a gente reconhecer aqueles momentos de sombra, aquelas sombras que nós carregamos em nós, para que a gente faça essa transformação e aproveite a reencarnação de uma forma produtiva. Invariavelmente, o que a gente percebe em larga escala somos nós não reconhecendo essas sombras e projetando essas sombras no outro, como se o outro fosse o grande errado, ou imperfeito, ou que tivesse todo o peso do mundo. Joga a culpa para ele, né? Eu sou assim porque o outro, né? Pois é, nós conseguimos fazer isso muito bem. Projetar o defeito no outro e a gente acaba se achando perfeito dentro desse contexto. Invariavelmente, voltando a falar a palavra, não tem escapatória para todos nós. Porque se a gente não reconhece, o próprio ciclo da vida, através das dores e dos sofrimentos, vão nos empurrar para essa sombra ou para essa imperfeição que nós precisamos de expiar, de resolver. Então o caminho é a gente fazer essa interiorização, fazer essa reflexão e saber o que cabe a nós, a cada um de nós, transformar segundo aquilo que Jesus nos passou como ensinamento. Por sinal, Jesus é um ponto importante, né, William, para falar dentro desse ponto de reencarnação, porque ele citou em vários momentos que não haveria como chegar ao reino do Pai, chegar ao reino dos céus, se não fosse voltando ao corpo. Por quê? É através dessas experiências corpóreas que nós temos a oportunidade de ter uma sala de aula. Nós somos seres dualizados. Nós precisamos conhecer o bem e o mal, o frio e o quente, o certo e o errado, o macho, o fêmea, o positivo e o negativo. Nós precisamos vivenciar esses polos contrários para saber se posicionar em relação a quem somos nós dentro dessas dualidades. Como é que eu vou conseguir explicar a vocês, né? Como é que conseguimos explicar, por exemplo, o que é o fresco? Não é quente, não é gelado. O fresco. O que é o fresco? O fresco, às vezes, né? O clima fresco, a gente pode sentir, mas talvez fique complicado a gente explicar, porque é uma questão de sensibilidade. E muitas dessas questões de dualidades dependem do nosso aprimoramento, da nossa sensibilidade, e não de tentar explicar se é A, B. Né? Então, por que estamos aqui? Não é para tentar explicar todas as coisas que acontecem com a gente, é para conseguirmos sentir essas coisas. Deus, por exemplo, não se explica a Deus. A explicação de Deus para Kardec é a causa primeira de todas as coisas, ponto. Não é uma pessoa, não é um ser, né? Mas está em todas as coisas.
E depois Buda vem explicando para a gente, dizendo que Deus não é para ser explicado, é para ser sentido. À medida que a gente medita e à medida que a gente faz uma conexão com o universo, a gente sente o que é Deus pela sua enormidade. A gente não tenta explicar, a gente sente a sua presença, né, William? Concebe, né? É o que está dentro, é o Deus do meu coração, do seu coração, de acordo justamente com isso, com a evolução da consciência, né? Nós ainda precisamos dessa multiplicidade, mas um dos motivos que a gente está aqui é justamente para voltar ao uno, né? Voltar ao Criador. E essas polaridades são justamente para que a gente, são parâmetros, né? Para que a gente encontre esse rumo, esse norte. Sri Ram, um filósofo, um ocultista indiano, nos diz que nós precisamos firmar o nosso propósito e seguir o nosso caminho, a lei da evolução, né? Essas nossas reencarnações. E durante essa nossa jornada, seguir os nossos caminhos, se o sol estiver escaldante, que continuamos a seguir. Ou se fizer uma brisa suave, que continuemos. Por isso que os sábios, eles não têm essa inconstância, esse alto e baixo. Por quê? Porque o foco, ele está dado. E isso, precisamos elevar a nossa consciência a esse propósito. Estamos aqui com um fim, com uma finalidade. E os chamados, né, as urgências, as emergências do plano físico, não pode tirar da nossa consciência o que é importante nesse momento de reencarnação. Não podemos ficar no controle remoto ou no efeito manada. Se as coisas estão chegando, as nossas provas são de como iremos receptar o que está vindo. Porque se Deus é causa primeira, são coisas que estão sendo proporcionadas, são instrumentos justamente para a nossa evolução. E tendemos, ou nos preocupamos muito, em terceirizar, em dizer que agimos dessa maneira porque, né, porque a empresa age dessa maneira, porque, né, há uma influência externa, terceirizando as nossas atitudes, né? A pior mentira é aquela que contamos para nós mesmos. Então, antes de tudo, precisamos ter essa concepção. O que estamos fazendo aqui, quem somos, quais os nossos propósitos, aonde queremos chegar. É fundamental, porque se a gente não tiver essa âncora firmada dentro de um ideal, dentro de um propósito, consequentemente vamos ficar à deriva. É um barco sem leme, né? sem estrutura para navegação. Né? Eu acho que chegamos ao final do nosso segundo bloco já, né? Vamos fazer um pequeno intervalo, já temos perguntas que a produção já passou. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa. Não saia daí.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Acho que o tempo hoje ficou um pouco mais curto, não? Tá passando rápido, né? Acho que a produção hoje... Bom, meus amigos, um tema relevante, um tema muito bom, um tema que precisamos estar sempre falando, assimilando, tirando um pouco do coração e vivenciando. Os ensinamentos dos mestres, tem um ensinamento, a gente já comentou aqui em outros programas, budista, que nos diz que a inteligência, né, a sabedoria, ele é um barco que nos tira do porto da ignorância e nos leva até o porto da sabedoria. Mas quando chegamos nesse porto, nós precisamos descer do barco. Nós precisamos tirar do intelecto. Nós precisamos da ação. Chico Xavier dizia que enquanto você está exercitando, está fazendo bem a fraternidade, a caridade, exercitando os ensinamentos que os mestres nos trouxeram, são momentos que massageiam os nossos corações e os sentimentos mais nobres. Desperta a virtude. Porque só no intelecto nós caímos na possibilidade de ficarmos mecanizados. Não trazemos para os sentimentos. E aí, consequentemente, a contabilidade espiritual para a nossa evolução vai ficar aquém, vai ficar devendo. Por isso precisamos ter em mente de que Deus é causa primeira sempre de todas as coisas. Buda, nos ensinamentos, ele nos dizia que uma das coisas que nos tira do foco, do objetivo da reencarnação, são alguns pontos que a gente precisa estar atentos. Atender aos nossos desejos. Queremos que os nossos desejos sejam aceitos, independente de toda e qualquer situação. Isso já entra na contramão dos propósitos mais sacralizados da evolução. Os nossos desejos, eles geralmente atendem, né, a vida humana. Esses pontos, precisamos estar atentos. Nós temos uma pergunta, mas temos 20 minutos ainda. Não. Chegou outra pergunta? Antes das perguntas, eu queria... Tem outra pergunta, mas eu queria entrar no outro tema aqui depois que você concluir. Então, esses detalhes que a gente precisa estar atentos, porque estamos no mundo de provas e expiações e tudo que vai nos chegar são dádivas divinas, não é? E as reclamações, as lamentações, consequentemente, são contrários a esse propósito de evolução espiritual. Vamos estar na contramão. Não é isso? Eu só queria mudar um pouquinho, continuando em reencarnação. Porque já temos mais outra pergunta, né? Não é entrar na pergunta, não. Eu queria aproveitar e falar sobre reencarnação e a família. Porque falar de reencarnação, como diz no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, a reencarnação fortalece os laços da família, né? Em contrapartida, a unicidade da existência os rompe. Mais uma vez a justiça divina e a sabedoria divina mostrando que as afinidades que nós criamos em uma existência, elas não se perdem ao final de uma reencarnação. Elas se mantêm, né, na vida espiritual. Porque todos nós espíritos, nós nos aproximamos uns dos outros pelas afinidades, pelas vibrações, pelas afeições, pelos nossos hábitos, pelas nossas... Está em mente, né? Pelo que está em mente. E então, invariavelmente, nós nos procuramos, os iguais se procuram. É importante que os iguais se procuram para o bem e se procuram pelo mal também, né? As afinidades têm afinidades dos dois polos, positivos e negativos. Mas para nós que amamos aqueles que estão próximos de nós numa existência, a boa nova e a importância de saber que nós não iremos perdê-los. Porque se realmente os sentimentos são verdadeiros,
nós estaremos e continuaremos com ele pela infinidade. Porque os laços espirituais não se quebram nunca. Pelo contrário, eles se fortalecem quando nós reconhecemos que aquele amor é verdadeiro. Esse é um aspecto muito importante. E isso também tem uma importância na família, porque é na reencarnação que nós recebemos dentro da família, nem sempre, espíritos que são afins conosco. Mas por que, William, que recebemos pessoas, espíritos, crianças, que nós percebemos que não temos afinidade? A gente fala muito da afinidade, né? Mas esse eu tenho afinidade? Poxa, esse não. Não quer dizer que no mundo de expiações e provas recebamos dentro da nossa família apenas aqueles que somos afins, que temos tudo, funciona tudo perfeitinho. Pelo contrário, a sabedoria divina coloca seres com imperfeições diferentes ou com ajustes. Se lembra que nós falamos que nós geramos débitos no passado? Esses débitos têm que ser cumpridos nessa atual existência. E muitas vezes, aqueles que foram, de repente, o nosso algoz, ou nós fomos algoz dele no passado, eles vêm nessa existência como um pai, como uma mãe, como um filho, como um primo, como alguém próximo da nossa existência. Da mesma forma, é claro, que também as pessoas que nós amamos vêm também nesse ciclo de amigos e de parentes próximos de nós. Invariavelmente... Perfeição divina, né? A sabedoria divina está presente nessas existências, colocando próximo a nós aqueles que melhor poderão ser úteis na nossa trajetória de amadurecimento. Ou que nós também seremos úteis na vida deles. Porque também nós somos, vamos dizer assim, ferramentas divinas ajudando no amadurecimento das pessoas que estão próximas da gente. Nós podemos ajudar nisso. É questão de visão, né, Luiz? Como vemos tudo isso, né? Se a gente sabe que não há injustiça, então está tudo certo. Exatamente. Estamos ao lado de pessoas que vão nos ajudar na nossa evolução, porque o foco é esse. Não é atender às nossas necessidades humanas. Precisamos estar atentos a isso. A justiça divina, ela vai estar sempre para a evolução do espírito. Então, se a evolução do espírito, a dádiva divina nos coloca, às vezes, ao lado de espíritos afins, que vão nos ajudar e que nós também vamos ajudar nessa caminhada, nessa evolução espiritual. Mas a recíproca é verdadeira. Se houver a necessidade de termos ao lado algozes de tempos passados ou de situações passadas, vamos estar ao lado, como dádiva divina também, e como um bem para a evolução do espírito. Por mais que o meu conceito e o anseio humano diz, poxa, mas essa pessoa, eu não me dou bem com essa pessoa eu tenho muitas adversidades, justamente porque a visão está voltada para atender os nossos desejos, que acabamos de falar, Buda, eu penso, eu acho, eu quero. E Jesus, quando aqui esteve, amai a Deus sobre todas as coisas, é amar sobre todas as coisas mesmo. Sobre as nossas vontades humanas, rasteiras, as nossas ilusões, paixões do plano físico. E amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo é dar a ele o direito de ser como ele quiser. Ele tem o livre-arbítrio, liberdade de escolha. Né? Isso aí. E essas relações, elas vão se perdurar, idas e vindas, dentro de uma necessidade na evolução espiritual. E temos que ter muita atenção o quanto é apego. Estamos ainda muito distante do sentimento mais nobre, mais puro, amor, né? Então, na maioria das vezes o que vemos é que trocamos muito aí, temos apego, e esse apego não entra na contabilidade divina. Ok. Né? William, eu vou falar uma das perguntas, 1 minuto para você fazer o comentário e depois eu Qual faço... o nosso tempo? Não estou vendo. Quanto tempo nós Tem temos uns 10 ainda minutos. de programa? Mais Tem uns 10. minutos. Eu vou ler a pergunta, você faz um comentário de 1 minuto e eu faço um comentário de 1 minuto para a gente responder. No Deuteronômio, diz que o homem deve morrer uma só vez. A própria Bíblia se contradiz também quando fala que é proibido qualquer tipo de comunicação com espíritos.
O que o Espiritismo diz sobre isso? André de Maceió. André, nós sabemos que muitos conceitos que foram passados aí pela Igreja Católica Apostólica Romana são tendenciosos. Isso já vem desde a antiguidade até os tempos de hoje. Então precisamos, como a codificação mesmo, né, instruir-vos. Todos os sábios nos dizem que precisamos, primeiro, sentir, né? Antes de ler, antes de passar qualquer concepção, sentir. O que você acha que está, onde você acha que está, não a verdade, porque a verdade absoluta só com o nosso Criador, mas dentro da sua concepção, o que você sente, né? Que você acha que há uma injustiça por parte do nosso Criador em essa existência ser única, essa existência do berço ao caixão e termina por aí? Como se explica tudo isso? Essas adversidades que vemos, né? Então, se pautarmos os nossos conceitos dentro de um conceito de que essa vida no plano físico é única, Deus é injusto. E a recíproca é verdadeira. Se há as oportunidades de resgates, há oportunidades de aprendizado, há oportunidade de provas, que são as reencarnações, ou seja, o mesmo caminho para todos seguirem. Ninguém nasceu anjo. Existe uma trajetória para chegar a esse ponto. Aí sim, aí há uma justiça por parte do nosso Criador, que é o que a gente está falando. Faz essa pergunta para o seu coração, não é? É uma introspecção. Pergunte para você mesmo. Ouça essa voz do silêncio que você vai ter a resposta. Só complementando o que o William falou, André, o aspecto de comunicação com espíritos faz parte da doutrina espírita. Constantemente, as comunicações mediúnicas, os livros que são escritos, né, vêm através de relatos do mundo espírita, dos nossos grandes mentores, que nos trazem as boas novas de comportamento que precisamos de ter atenção. Então, Divaldo Franco, Chico Xavier, né, e tantos outros médiuns trazem essa boa nova. É claro que essa comunicação com os espíritos tem que ser num ambiente adequado para que essas verdades sejam colhidas de forma correta. Para que a gente não pegue informações de espíritos zombeteiros que muitas vezes se fazem papel de boa gente para trazer meias verdades. Aquelas verdades que Kardec rejeitou completamente. É preferível rejeitar 1000 verdades se tiver no meio dela algo que seja falso, né? E é bom, Luiz, frisar nisso aí, a coisa da sintonia, né? Porque Helena Blavatsky, ela falava muito daquela coisa... nós vamos... Mas acho que é bom, isso aí é um dos pontos fundamentais. Porque qual era a situação adversa a falar com os espíritos? Ora, se nós não estamos capacitados moralmente, qual a mensagem que vamos trazer? Se estamos num momento em que somos imperfeitos, o que vamos passar? O que vai sair da nossa... Tá, vamos para a próxima? Não é? Sim. E aí, mas mesmo naquela época, a gente falou de Mabel Collins, todo aquele livro Luz do Caminho, ela recebeu uma mensagem de um espírito superior e psicografou. Palavras dela no livro. Tá. Beleza. Eu vou fazer a pergunta e vou começar respondendo, depois você conclui, tá bom? Sim, pode. A outra pergunta é de Sandra de Maceió. Todo o nosso sofrimento é um reflexo de uma vida passada ou não? Depende, Sandra. Na verdade, esse sofrimento pode ser por coisas que nós estamos produzindo já nessa vida. Não só de vidas passadas, né? Hoje, o nosso caminhar e as nossas imperícias, a nossa imaturidade, hoje, com certeza, já produz nessa vida o sofrimento que estamos vivendo. Quais são os passos que nós damos aqui na nossa encarnação, as decisões que nós tomamos, as escolhas, a forma como nós usamos o nosso tempo, é muito importante. Muitas vezes nós vivemos mais o nosso tempo
fazendo coisas supérfluas, vendo televisão, passeando, gozando a vida, comendo, bebendo, sem se aperceber das questões que nos envolvem o interior e que é importante a gente amadurecer. Como é que é o nosso comportamento com as pessoas que estão próximo da gente? Nós somos pessoas fáceis de convivência? Nós somos pessoas agressivas? Nós somos pessoas pacientes? Nós sabemos escutar? Todos esses aspectos são importantes para a gente saber se esses sofrimentos estão sendo bem vividos ou não. Agora, com toda certeza, muitos dos nossos imperícias do passado são causas de sofrimento nessa existência. Da mesma forma que as nossas perfeições, aquilo que nós já aprendemos, são causa de uma vida mais tranquila, mais equilibrada. Sofrimento, né? Buda sempre falava, né? O que é sofrimento? Essa é a primeira pergunta. Não tem ensinamento dos nossos... eu sofro quando o meu desejo físico não é atendido. Está fora dentro do contexto que a gente está abordando. Está totalmente fora. A gente precisa ter esses conceitos, mudar um pouco o conceito para mudar a atitude. Sofrimento é porque eu não tenho um emprego que ganhe fortunas. Aí eu sofro por isso. Se não for necessário, nessa encarnação, que você tenha um emprego, que você tenha saúde, que você tenha os aparatos físicos para atender o desejo humano, não vai ter. Sofrer por isso é estar na contramão das leis divinas. Verdade. Então o foco precisa ser o espírito. E não adianta promessas, não adianta água fluidificada, não adianta tomar passe. Né? Toda essa arquitetura divina, Deus, ele está para o espírito. Nós sofremos, segundo os ensinamentos de Siddhartha Gautama, Budas e tantos outros, porque nós queremos impor as nossas vontades. Nós sofremos porque queremos ser bonito quando o outro chama a gente de feio. Queremos ser magro quando o outro chama a gente de magro. Sofremos por isso. Sofremos porque achamos que é insegurança se estamos no momento. Se o país está inseguro, se a insegurança, o crime, as guerras estão próximas, é porque fazemos parte. Nós somos criadores disso aí. Por isso que precisamos um pouco mudar o conceito, mudar a atitude. Né? A busca, né? O que você está buscando? Sofro porque a vida não me dá prazer, a vida não me dá... Pô, mas a vida não está aqui para servir o nosso bel prazer. Na verdade, o nosso objetivo é eliminar essas paixões, esse apego à matéria, né, Sandra? Se distanciar. A gente tem que começar... Não quer dizer que a gente não viva na matéria e não precise de ter o essencial para viver com dignidade. Não pode ser fim. Nós temos que comer, nós temos que beber, nós temos que estudar, nós temos que ter direito à saúde. Mas a vida não se resume a isso. É claro que nós trabalhamos com o objetivo de ter os recursos materiais para dar esse equilíbrio material na vida. Mas a busca final é a gente burilar aquilo que a gente falou agora há pouco, o conceito de reencarnação, é burilar para nos liberar das paixões, para nós conquistarmos o amadurecimento moral. Nós sofremos com o nascimento, sofremos com o envelhecimento, sofremos com a morte. A morte existe? Na realidade, não. Então, por que sofrer com ela? Esses conceitos é que podemos mudar. E uma outra coisa muito fundamental. Quando Jesus aqui esteve, os ensinamentos, a gente precisa... Jesus disse o seguinte: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Tem que fincar a âncora onde quer chegar. E depois... buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e depois... tudo será dado por acréscimo. Opa! Então é tudo mesmo? Então é tudo mesmo. E a gente precisa acreditar um pouco mais nisso, vivenciar um pouco mais disso. Atender aos nossos desejos não pode ser fim. Às vezes nós deixamos essa estrada, esse caminho de luz para correr atrás de um desejo humano, a vida vem e nos fala, não é bem isso não, aí eu sofro com aquilo. Por isso que precisamos conceituar quais... Tem uma, para finalizar aqui, que o nosso tempo está no final, teve Leon Denis, um contemporâneo de Allan Kardec, estudioso da doutrina espírita.
Ele nos diz o seguinte, o quanto mais o espírito se emancipa, eleva a consciência a Deus, mais se distancia da dor e do sofrimento. É o único caminho. Segundo os nossos mestres, não tem outro caminho. É elevar a consciência ao nosso Criador. Seja feita a vontade de Deus. Acho que chegamos aí ao final do nosso programa de hoje. Mais alguma recomendação, Luiz? Algum comentário final? Já passamos. Desejo a vocês um bom final de semana. Que sejam de paz e harmonia a sua caminhada e que estejamos semana que vem aqui de novo. De volta com o tema, hoje eu achei. Esclarecimentos espirituais. Vamos falar aí de espiritismo, religião, da paciência, né? Um dos pontos aí que a gente precisa estar focando sempre. Uma boa semana para todos, muita luz, muita paz e até o próximo sábado. Até lá.